E agora nós vamos pro Cilada. Porque Vamos o falar Cilada de... Cósmica, hoje, esse ano, na verdade esse mês, essa semana, está on fire pelo Brasil. Hoje vamos falar de Carla Gascon. Vocês sabem quem que é a Carla Gascon, gente? É a mulher que tá arrumando confusão com nossa querida Fernanda Exato, Torres. mexeu com a nossa prima Fernanda Torres. Mexeu com a entendeu? nossa prima. Mexeu com a nossa tribo. Gente, brasileiro, ele na internet... Primeiro assim, brasileiro é um dos povos mais ativos na internet, ponto. Depois que o brasileiro é muito tribal. Entendeu? Os Estados Unidos é coletivo, né? O francês é coletivo. O brasileiro, gente, ele é tribal. Então, assim, a pessoa é brasileira, eu vou torcer por ela. A galera tá encarando esse negócio da Fernanda Torres ter sido indicada pro Oscar de melhor atriz 25 anos depois da mãe dela ter sido indicada pro Oscar de melhor atriz e ter perdido pra uma pessoa que não dá pra justificar, porque existiam várias outras pessoas concorrendo com a Fernanda que justificaria talvez ela ter perdido, como Meryl Streep, por exemplo, estava concorrendo naquele dia. Mas não, quem ganhou foi a novinha, Gwyneth Paltrow, que ela tinha 20 e poucos anos, e a única coisa que ela fez foi interpretar um homem, mas nem tava assim tão convincente, entendeu? Não é como se ela tivesse se transformado num homem incrível, tipo, ela fez um papel ok, ela fez um bom trabalho, mas, gente, sério, não justificava um Oscar. Só que a galera fala que rolou um puta lobby na época em cima da campanha do filme. O Harvey Weinstein, que era o produtor de Shakespeare Apaixonado. Inclusive, esse cara tá sendo... Ele tá preso, né? Ele tá preso e ele tá tentando adiantar o último instância, porque ele apelou, né? E ele foi preso porque ele fez vários assédios, várias coisas ruins lá em Hollywood, um caos, entendeu? Aqueles vilãozão mesmo tá com câncer, né? Infelizmente, eu acho que sempre é uma coisa... Mas ele tá com câncer agora, então ele pediu pra coisar. Mas o negócio não é sobre o Harvey Weinstein, o lance é... Descobriu-se que rolou um puta lobby, né, na campanha de Shakespeare Apaixonado pra ele ganhar melhor filme. Eu não sei se ele ganhou o melhor filme, mas ele tava concorrendo a várias categorias, então pra ele ter sido indicado e depois pra ganhar. E Gwyneth Paltrow, na época, ganhou melhor atriz e Fernanda Montenegro estava concorrendo. Então 25 anos depois, de novo é indicada uma brasileira pra categoria de melhor atriz e é a filha dela. Então é quase como se o mundo tivesse dado uma volta. Finalmente agora, o brasileiro ele tá tomando como isso, né? Agora vou ser agora é redenção. Agora é redenção. Agora eu vou ser justificado. E não só a gente foi indicado na categoria de melhor filme internacional, como o Central Brasil daquela época foi, mas a gente foi indicado a melhor filme. E a melhor atriz. E a melhor atriz. Então, paralelamente a isso, quem tá concorrendo, na verdade, que é o maior indicado, com 13 indicações, é Emília Pérez. A questão toda é que Emília Pérez também tá sendo... A campanha de marketing de Emília Pérez também é feita por uma pessoa que trabalhou diretamente com Harvey Weinstein. Shakespeare Apaixonado. De Shakespeare Apaixonado. Então tá parecendo assim, ó, que é um momento que tudo revival. Sabe aquela coisa, tipo assim, acontece um negócio no universo e você não aprende com aquela lição e daqui a pouco a parada volta pra você aprender com ela? Exato, é isso que tá acontecendo nesse momento. Então assim, estávamos todos felizes, né, com Fernanda Torres sendo indicada, mas qual que é o problema do brasileiro? Como eu falei, o brasileiro é muito tribal, ele é muito competitivo, e aí o brasileiro simplesmente, ele resolve, às vezes, obviamente não todos, mas muitas pessoas vão lá dar hate, né, nos coleguinhas, nas pessoas que estão concorrendo, porque ele gosta de causar. E eu acho que começaram a ir lá no perfil da Carla Gascon pra atazanar o fato dela, falar, você não vai ganhar, falar umas merda lá que isso acontece. Fernanda Torres, plena, maravilhosa, foi pra internet pedir, por favor, não façam isso, a Carla é uma pessoa legal, ela me acolheu, ela me apresentou tudo, contou uma história, inclusive, maravilhosa, 6'2", que desceu do telhado, assim, incrivelmente, Fernanda Torres, linda, entendeu? E tá vivendo aí o seu momento de glória, como todo 6'2", que tá alinhado, né, que resolveu os problemas de Kiron. Porque passando pro retorno de Kiron agora. Tá passando pro retorno de Kiron agora. Então, Fernanda Torres foi plena e tal, e falou pra galera não coisar. Só que eu acho que o pessoal que tá com a Carla Gascon deu umas, digamos assim, instruções um pouco erradas para ela poder tentar reverter a história. Porque, corta aqui para um contexto. O filme Emília Pérez, para quem não sabe, é um filme que é muito controverso. Ele é um filme feito por franceses sobre o México, sem uma pessoa mexicana na produção e no elenco
verdadeiramente mexicana, e o motivo que eles deram para não ter ninguém mexicano é que não tinham pessoas competentes para fazer esse trabalho. Então, no México. Então, eles tiveram que pegar, por exemplo, atrizes como a Selena Gomez, que ela é americana, mas ela tem raízes espanholas, para poder fazer essa questão, né? Zoe Saldanha, eu acho que também tem, enfim. Então, eles foram atrás de americanas, né? Mas, no fundo, eu acho que o que eles quiseram dizer não é que elas não são competentes, é que elas não têm o mesmo prestígio. Vão me desculpar? Eu acho que eles queriam pessoas de nome para fazer, e aí não tem atrizes mexicanas. Agora, vai dizer que não tem atrizes mexicanas competentes? Aí, pelo amor de Deus. Então, assim, o México, independente de qualquer outra coisa, estava tão puto com a Emília Pérez, assim como os argentinos ficaram putos com a Emília Perón, na época que Madonna fez, né, o filme de Evita Perón. Não tinha TikTok naquela época. Não tinha TikTok para verbalizar o que as pessoas estavam sentindo daquilo ali. Então, assim, a galera tá puta, que já tava puta antes com o filme, ficou puta com um monte de indicação. Como assim vocês estão ovacionando um filme tão... resolveram juntar e falar assim, Emília Pérez é horrível, votem ainda sua aqui. Exato. Então, aí a gente resolveu fazer uma campanha totalmente, né, contrária, ajudando, se juntaram lá o mexicano com o coisa para fazer isso. O que rolou, gente? A Emília, a Carla Gascon resolveu ir nas redes sociais e falar que pessoas ligadas a Fernanda, não a Fernanda, mas pessoas ligadas a Fernanda, pessoas que trabalham com a Fernanda, ou seja, o Relações Públicas da Fernanda, está orquestrando uma campanha de ódio contra ela e contra o filme dela, e que não se faz isso, porque você não precisa, para você enaltecer o filme de alguém, você não precisa desmerecer o filme da outra pessoa. Você simplesmente fala do seu e tá bom. Só que, na verdade, foi exatamente isso que ela fez, porque ela foi numa entrevista e isso saiu da boca dela. Aí pronto. Aí os brasileiros, eles não... Não só os brasileiros, mas a imprensa internacional foi atrás de tudo, começou a cavucar a vida dessa mulher. E aí viu que ela tinha falado muita merda no Twitter em idos de sabe Deus quando. Então, essa mulher se moveu na cilada. Não necessariamente ela tá correndo risco, já falaram isso, que ela não corre o risco de... perder a indicação. Porque o que acontece? Nas regras do Oscar, você não pode falar mal de alguém que está concorrendo com você. Então, você não pode falar, eu não acredito que a Fernanda Torres foi indicada. Fernanda Torres foi muito ruim naquele papel. Você não pode falar mal dela, você não pode falar do filme dela, entendeu? Então, o que ela tá falando é o seguinte, bom, a pessoa que foi indicada não pode falar, mas de repente... incitaram a população para falar mal de você, aí sim, isso é uma coisa dos bastidores. Então, foi isso que ela falou. E aí, a galera resolveu resgatar 200 mil tweets dela, totalmente racistas, xenofóbicos. Ela tipo assim, a galera, os brasileiros... Ela falou que ela não discrimina ninguém. Ela realmente insulta todo mundo. Ela insulta todo mundo. Ela não tem, entendeu? Ela não tem uma agenda. O insulto, e inclusive eles resgataram um tweet que ela falou mal da Selena Gomez, que é co-star dela. Ela falou mal da Selena Gomez, que tá no filme com ela. Na época lá. Inclusive, vai olhar uns MoçaCast antigos, que a gente fez um MoçaCast da treta da Selena Gomez com Justin Bieber e com a Hailey Bieber, numa época que tava em pauta. Nessa época, Carla Gascon Sofia Gascon estava lá falando mal de Selena Gomez, que é a co-star dela. Então, assim... Então, ela falou mal do Black Lives Matter, ela falou mal dos muçulmanos, ela falou mal dos... Ela falou bem do Hitler, foi assim... Coitado, ele só era um cara que tinha uma opinião sobre os judeus. Então, ela... De onde vem essa treta toda? Por que Carla Gascon se envolveu nessa cilada? Sobre isso que vamos falar aqui. Vamos analisar o gráfico de Carla Gascon. Sofia Carla Gascon. Qual é o selfie de Sofia Carla Gascon que faz com que ela seja dessa forma? Então, aqui, analisando esse gráfico corporal, a gente tem um ser humano que é um MG, né? Uma geradora promotora, que é por individual. 20,57 com o 34 é uma pessoa de circuito de integração, então a gente tem um ser humano. O que acontece, gente? Essa é uma das opções de gráfico de Carla Sofia Gascon, tá? Tem a possibilidade dela ter o 46,29, tá? E ter a identidade definida. Mas fora isso, ela tem
ajna e coronário indefinido o dia todo, ela tem ego indefinido o dia todo e ela tem plexo solar indefinido o dia todo. Tem uma possibilidade aqui de ligar o esplênico, o raiz pela parte de baixo aqui, e tem a possibilidade de ligar a identidade. Então ela pode ter uma identidade definida. Mas ela continua sendo definição única, né, em todas as situações, e ela continua tendo ego indefinido, plexo solar e ajna e coronário indefinidos. Então é uma pessoa que, de forma geral, busca provar o próprio valor, tentando provar que tá certa. Esse rolê do provar que tá certa tem uma coisa que eu não falei no contexto, que foi o seguinte: ela, quando começou a rolar, né, que ela fez a entrevista, aí todo mundo começou a meter pau nela, e aí ela emitiu uma carta, uma nota pra Variety, se não me engano, que tava lá falando mal dela também. É uma revista americana que fala sobre entretenimento. Então ela emitiu uma nota tentando se desculpar de uma forma muito borocrochô ali, bem para inglês ver. E aí a galera realmente foi atrás de todos os podres dela e foi provar que, na verdade, não, ela tá se desfazendo, porque o que ela quis dizer, eu acho que no primeiro momento, foi que ela tava dizendo, não, eu não disse que a Fernanda está fazendo isso, eu só disse que a gente precisa acabar com esses discursos de ódio que existem muito na internet. Não. Meio que ela desfez o que ela fez, entendeu? E é uma treta muito forte que uma pessoa de ajna aberto tenta dizer, porque ela tenta se desfazer, não assume o que falou, e aí o plexo solar também entra na história, então caos. E pra completar, ela depois me fez uma carta que ela não conseguiu, ela tinha tanto tweet complicado, no sentido de que ela não conseguiu deletar tudo. Ela não conseguiu deletar tudo. A galera os prints estão espalhados, gente. Na internet, tá? Então um monte de gente já tem os prints e estão espalhados. Então ela simplesmente deletou inteira a conta dela no Twitter. E aí ela tava lá falando, se colocou no final das contas como vítima da história, né? Porque a pessoa ataca, depois a Fernanda já vai explicar o que tem no gráfico que faz isso, né? A pessoa ataca, daqui a pouco ela se coloca como vítima da história. E aí ela fez uma carta enorme, totalmente incoerente, dizendo que ela, na verdade, teve que apagar o Twitter porque ela estava sendo atacada, sendo que as pessoas só estavam postando o que ela mesma tinha falado. Não, ela falou, inclusive, que as pessoas estavam interpretando coisas onde não existia. Não existia. Estava muito claro em Bolsonaro, não tinha margem para interpretação. Não, uma pessoa que fala que o Hitler era só uma questão de opinião, realmente. Ele tinha uma opinião. Ele tinha uma opinião. Ele tinha uma opinião que era uma opinião que custou muito caro para a humanidade, né? Uma opinião que botou um monte de gente num campo de concentração e numa situação como essa que tá todo mundo vivendo agora. Então, o que aconteceu com consequência disso? Ela não perdeu ainda a indicação dela, mas o Oscar deu unfollow nela. E aí é engraçado isso, né? Tipo, fulano... Quando tem celebridades, fulano parou de seguir Beltrano. Deve ter dado uma treta. É muito bom, porque a gente volta para aquela música que foi um sucesso na época do Orkut. Na época dos e-mails. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Entendeu? Hoje em dia, acabar com a sua vida é realmente te deletar de um ambiente social, entendeu? Não, você foi excluído, te bloqueei. Te bloquear no MSN. Eles não bloquearam ela, não. Eles só pararam de seguir ela, entendeu? Então tá bem claro que, na minha visão, tá bem claro que vai rolar uma... Porque não foi votado ainda. Se já tivesse votado, mas eu acho que a votação vai até, ou começa, não sei, até o dia 11. Ou seja, nem sei se tá aberto para votação ainda, beleza? Mas a partir do dia 11. Então, essa parada aconteceu num momento extremamente catastrófico. E Hollywood, ele não gosta... Hollywood tem um monte de judeu para comer de conversa lá, entendeu? A indústria do cinema tem vários judeus. Uma pessoa falando... Ela falou mal do Oscar, gente. Ela falou mal do Oscar. Em um dos tweets, ela ainda falou mal do Oscar. Em alguma situação, entendeu? O que acontece? Uma pessoa que tem... Vamos lá. Essa é uma pessoa que tem o 39 e o 34. Essa é uma combinação bem explosiva. Ela tem a cruz da tensão. Então, é uma pessoa que tem opiniões controversas, entendeu? E que geram tensão nas pessoas, entendeu? De forma geral, a Carla Sofia Gascon é uma pessoa que gera
que gera atenção. Só que qual é o maior problema? Essa é uma pessoa que gera atenção, mas tem a cabeça aberta, que tem opiniões que às vezes os detalhes não estão presentes, entendeu? E que às vezes as opiniões dela não necessariamente são dela, são de outras pessoas que ela convive. E aí é muito perigoso para toda pessoa de cabeça aberta se colocar numa posição de ficar colocando um monte de ideia para fora que às vezes não é sua, entendeu? Às vezes não é sua. E às vezes não tem, no caso dela aqui, que são opiniões inconscientes. Então, chega alguém aqui com uma ideia de jirico sobre Hitler. Ela vem e coloca aquilo dali pra fora, que não é uma parada que é dela necessariamente. A gente fez o Selada Cósmica aqui da Cíntia Chagas, que a gente mostrou, assim, tipo, a mudança de comportamento total depois que ela começou a se relacionar com um cara que era mega bolsonarista, e aí depois quando ela saiu do negócio e falou, realmente foi minha culpa, eu não deveria ter falado esse tipo de coisa. Pessoas de cabeça de asno indefinido tem que tomar muito cuidado com pessoas que elas se relacionam, porque no final das contas, as opiniões não necessariamente são suas. Essas coisas, e aí a cilada é muitas vezes você se colocar numa posição de falar coisas que não tem a ver com você, e aí você é uma pessoa que exerce um controle, né, que quer demonstrar poder. Ela tem um 34 na porta 5, que é a porta da aniquilação, que é a linha da aniquilação, e na linha 6. Então, quando ela tenta exercer poder, ainda está em Netuno, se ela tenta exercer poder de forma consciente para tentar ganhar algum tipo de coisa, isso gera uma espiral negativa muito grande. E a gente tem um 39 aqui num centro indefinido que provoca os outros de forma inconsciente, entendeu? Só que se ela está vivendo no Not Self, ela tenta provar o valor dela através daquilo que ela pensa. Não, o melhor é o 39. Através das próprias opiniões, com o 39 provocando geral, entendeu? Não, o melhor é o 39 na linha 4. Qual que é a linha 4 do 39? 39, linha 4, é autodisciplina. É autodisciplina. Mas... Só que aí aqui embaixo é a crença de que a força de vontade sozinha pode passar por cima de qualquer obstáculo, independente das circunstâncias. A energia para provocar que ignora as circunstâncias. Ou seja, ela não avaliou o inimigo. Que ela não avaliou brasileiros. Quando ela falou mal da Fernanda Torres, ela não avaliou os inimigos. Ela não avaliou o nível do brasileiro puto, porque alguém falou mal de algum primo dele, porque a galera chama assim, a Fernanda é nossa prima, todo mundo aqui tá na mesma família, então Fernanda é uma família de 212 milhões de pessoas, entendeu? Falou mal da nossa prima, agora eu vou... Falou mal da minha prima. Eu vou investigar, entendeu? Até a última... gota daquilo que você tenha falado na internet. Antes da internet ser um lugar pesquisável, entendeu? Se você disse alguma merda antes de 2007, a gente vai saber, a gente vai encontrar. Então, assim, tentou aniquilar uma pessoa provocando alguém que não avaliou o inimigo. Pra tentar provar o valor dela, provando que tava certa. Que tava certa. Então, você vê como é que o not self leva o seu self, a sua definição contra você. Ele usou o not self dela usou a definição dela contra ela mesma. E esse sol no 21 ainda para completar a situação, querendo controlar a narrativa de um jeito sem ter o processamento mental para fazer isso. Exato. Então, assim, é uma cilada que quando a pessoa tá tentando... Ela tava tentando provar o próprio valor para ela ser... Porque dói muito pra uma pessoa de ego aberto ter gente falando que aquilo que você fez não é bom o suficiente, entendeu? Dói demais, eu tenho ego aberto, eu sei. E ela tem o 26 aqui, que é uma porta no ego, a comunicação dela aqui, ela tem comunicação no 21.2, né? E ela tem a comunicação no 26. E o 26 é, tipo, cara, eu sou o melhor, entendeu? Eu sou o melhor. E ela tem essa porta 26.4 que tá na linha da censura. Entendeu? Então ela tava tentando censurar, a comunicação dela tava tentando censurar as pessoas por
falar mal do valor dela enquanto atriz, porque ela não consegue se segurar. Então, o uso de censura para manter o status quo e memória seletiva com medo de determinadas consequências, né? O poder do ego de se manter através de memória seletiva. Então, ela estava tentando selecionar a memória das pessoas no meio da entrevista para se sentir um pouco melhor e tentar provar o próprio valor. A memória dela é seletiva em relação ao que ela falou. Eu já vi muita gente que eu conheço, você fala com a pessoa, não, mas você fez tal coisa. Não, eu não fiz. A pessoa jura de fé junto que ela não fez, que ela não falou, e tava tudo lá, entendeu? E a galera tava pegando, então... Cara... não, o teu not self, tipo assim, é aquela coisa, calada vence, entendeu? Ela poderia ter tido um momento calada vence, e aí ela resolveu falar, porque assim, honestamente, tipo, Emília Pérez... tem toda a cartilha woke pra vencer o Oscar, entendeu? Principalmente no momento que a gente tá agora. É estrelado por uma mulher trans, é um filme que fala sobre uma situação... Uma redenção, uma redenção de uma pessoa, personagem... É um filme que foi feito pelos franceses, é um filme que fala sobre um país agora que está sob ataque por causa do negócio. Seria uma forma da academia dar uma alfinetada no Trump. Tipo assim, porque a academia de uma forma geral, o Oscar de uma forma geral, Los Angeles, né, e Hollywood de uma forma geral... Eu até lembrei, cara, um discurso que a Meryl Streep fez na primeira eleição do Trump, porque ele já falava dessa coisa da deportação em massa, ele já falava, né, desde a primeira vez, de várias questões ali relacionadas à discriminação e essa coisa da supremacia do americano e tal. E aí a Meryl Streep, eu não lembro qual foi agora, se foi Globo de Ouro, o que foi, tinha cara de Globo de Ouro aquilo, mas ela fez um discurso foda, incrível, falando, por exemplo, de várias nacionalidades das pessoas que estavam ali. Então ela falou, Ryan Gosling é canadense, Natalie Portman nasceu em Jerusalém. Ela saiu falando, eu fui criada e fui, né, fiz a educação não sei aonde. Então ela falou, Hollywood é muito uma vibe de outsiders. De uma forma geral. E de pessoas estrangeiras, tipo, é um lugar que as pessoas tem multiculturalidade. Né? Muito multicultural, muito vale, inclusive, né, nesse rolê. Mas, então ela tava falando, se você quiser botar as pessoas pra fora, não vai sobrar ninguém em Hollywood. E aí vocês vão ter que ficar só assistindo futebol. Ela até falou isso, entendeu? Tipo, a única coisa que vocês vão ter pra assistir vai ser futebol, porque esse aqui tá muito... Mas o discurso dela foi muito melhor que esse, tá? Depois vocês pesquisam o discurso da Meryl Streep, quando o Trump tava... Eu não sei se ele tava pra ser eleito ou se ele tinha acabado de ser eleito na época. Não sei. Só sei que é um discurso bem forte. E aí ela fala, a gente vai ser resistência e tal, e... Então a academia sempre teve isso, e teoricamente o filme da Emília Pérez tinha tudo pra ser... Ele tava no checklist, ele tava... por isso que ele foi tão indicado, entendeu? Porque sendo feito... Porque, vamos ser bem sinceros, Hollywood sempre cagou pra aquilo que, de fato... Essas questões, por exemplo, de, você tá fazendo... Igual quando fizeram lá o Javier Bardem ser um brasileiro em Comer, Rezar e Amar, sendo que ele nem falava português direito. Gente, what the hell, foi difícil. Tipo, a brasileira fica puto com essas coisas. Por que não colocou um ator brasileiro pra interpretar isso? Ou pelo menos fez o cara aprender a falar português. O cara falava espanhol com a menina, ou com um sotaque espanhol esquisito, tentava falar português, não sabia falar. As pessoas que estão no país de origem, elas ficam putas, mas Hollywood sempre cagou pra isso. Ele tá contando uma história. O melhor de todos os mundos sempre foi Tarantino, por exemplo, quando ele fez Bastardos Inglórios, maravilhoso, que ele fez o Brad Pitt, tipo uma sátira no americano, tentando falar, se disfarçar como italiano, falando a Riverette. Aquilo sim é uma sátira, né? Aí é legal. Mas, no geral, o Hollywood sempre meio que cagou pra isso. Então, vai me desculpar, se ela não tivesse se metido nessa polêmica, as chances, não se ela ser melhor atriz, porque eu acho que Fernanda tá muito forte nessa corrida. Eu acho que o mérito da própria Fernanda, e o Oscar também tem umas coisas, tipo assim, ele às vezes esnoba alguém, e aí quando essa pessoa volta, ele vai lá e dá a redenção. O Leonardo DiCaprio foi assim, tipo, esnobou o Leonardo DiCaprio várias vezes, aí quando ele
ele foi, né, fez o The Revenant, ele finalmente ganhou a estatueta dele. Enfim, várias pessoas que já tinham sido milhões de vezes indicadas, tem uma hora que ele chega lá e dá a indicação, não porque ela foi a melhor, não que o Leonardo DiCaprio não tenha sido melhor naquele ano, tá? Mas eu vejo que existe uma coisa, tipo assim, agora tá na vez de fulano, entendeu? É muito mais uma questão, às vezes, de redenção do que... Então, eu acho que todo o back-off da Fernanda Torres tá meio que imbatível nesse ponto, se for falar por uma questão politicamente correta de dar, né, fazer uma redenção ali do próprio Oscar. Talvez a Fernanda Torres ganharia por isso, não que ela não merecesse, mas eu acho que ela tá mais forte do que a Carla. Porém, o filme como um todo, que foi indicado para 13 indicações, para 3 categorias, eu acho que ele ganharia muita coisa. E eu acho que agora ele não vai ganhar, porque ela se meteu nessa cilada aí. Exato. Então a forma de você sair dessa cilada é, se você tem identidade aberta, se você tem a mente, a cabeça aberta, pelo amor de Deus, repensa aquilo que você fala. Eu acho que é importante o seguinte, a pessoa de mente aberta, de forma geral, nenhuma, tipo, você não veio aqui pra ter certeza. Yes. Saca? Então, não emita opiniões com certeza. Você fala, cara, aquilo que eu tô pensando agora é isso, mas de repente eu posso ter uma outra visão sobre isso aqui e eu não tô... Você não veio aqui pra ser apegada a nada, entendeu? O que eu quis dizer que você sair emitindo opiniões é tipo assim, ela é sacral. Então, o que acontece? Lembra a definição? Vai te usar contra você mesmo? Uma pessoa sacral, normalmente, é uma pessoa muito no agora. Ela vai fazer tudo no agora e ela vai acabar, porque é o rolê dela. Ela não é uma pessoa de esperar. Se ela teve um impulso de fazer alguma coisa, se o sacral dela respondeu, ainda mais com o sacral diretamente conectado na garganta, e sendo um 34 conectado à garganta, porque a pessoa às vezes tem do outro lado, né? Uhum. O sacral conectado por outras vias, digamos assim, e se torna um MG pelo outro lado. Mas ali o 2034, ele nem faz aham, ele já fala assim, entendeu? Porque ele tem uma voz muito direta, a voz da aniquilação. 34 na linha 5. Então, o problema todo é a cabeça dela usou essa ativação poderosa dela contra ela para provar uma certeza, para dizer alguma coisa que às vezes não é dela mesmo. Então, para de assumir que esses pensamentos que estão na tua cabeça são seus. Começa a filtrar mais as coisas e aí, com base naquele filtro, no sentido de que a pessoa que vem com a mente aberta aqui, ela veio absorver, mas ela veio liberar, até ela entender qual que é o ponto ali de equilíbrio, e ela precisa aceitar que ela vai mudar de opinião. Eu acho que é isso, sabe? O lema de uma pessoa de cabeça aberta tem que ser assim, tá tudo bem mudar de opinião. Tá tudo bem pensar uma coisa daqui a 5 minutos. Não só mudar de opinião, mas não entrar num compromisso com determinadas opiniões em nenhum momento. Porque quando você emite uma opinião, você não tem que se comprometer. Tipo assim, a forma como você fala, você não fala comprometido com aquela opinião, entendeu? Fala, cara, tô achando isso aqui meio estranho, mas eu ainda não... Eu tenho uma amiga que ela... Eu acho, assim, o Ajna dela é muito interessante, porque eu sou muito certa, né? E aí, toda vez que a gente tá conversando, ela me faz perguntas sensacionais, assim. Fala, cara, Fernanda, eu vejo isso que você tá falando, mas tem essa coisa aqui que eu não tô... Que eu ainda... E aí ela sempre me puxa. Eu acho que as pessoas de Ajna indefinido, elas são pessoas muito boas pra... Muitas vezes puxar a gente pra ver a coisa de um outro lado, entendeu? Porque eles estão vendo. Porque eles estão vendo. Sem preconceito. Exato. E aí é uma coisa que às vezes é importante a pessoas mostrar... Essas pessoas são muito boas de fazer pergunta. Cara, será que o Oscar tá meio estranho esse ano? Eu não tô gostando de tal coisa. E às vezes gerar reflexão é muito mais importante pra uma pessoa de Ajna indefinido do que necessariamente chegar com uma opinião de tipo, chegar a uma conclusão, assim, entendeu? E fulano é desse jeito e, entendeu? O Hitler não fez nada. Tipo, não é, sabe? Porque aí o discurso fica muito raso e aí depois na hora que você vai tentar bancar essa opinião, você não tem um processamento fixo pra você você poder sustentar isso. Porque vamos lá, a pessoa de Ajna fechada, ela pode estar
da mente Pode estar completamente errada. Não mas... é por causa da pessoa ter a ágina fechado que ela está certa na vida. Ela acha que ela está certa, ela fala como se ela tivesse, mas ela não necessariamente ela é certa. demonstra certeza, ela porque demonstra o processamento lógico, tipo assim, uma pessoa, eu e a Marta debatendo, é assim... Um caos. Um caos. Porque eu tenho meu processamento definido, ela tem o dela. E as duas são individuais nesse sentido. E as duas são individuais. Então, se a Marta tem uma opinião completamente louca e eu tenho outra opinião completamente louca, a gente vai falar, não, mas é por causa disso, é por causa disso, isso é por causa disso, isso. E a gente vai conseguir sustentar a forma como a gente tá pensando. E aí chega num determinado momento que eu falo, Marta, chega, a gente tem que aceitar que a gente não concorda. Aí a Marta falou assim, não, mas você tem que concordar comigo. Eu falo, foda-se. Não, vai tomar no seu cu. Às vezes você fala, às vezes, Marta, eu falo, cara, Marta, eu já desisti. Eu não vou te convencer, você não vai me convencer, a gente... Não, eu também desisto. Eu falo, não, beleza. Não, na verdade, agora, quando eu vou tentar dar umas alfinetadas nela, eu falo, não, é porque você é surda, né? Você só vai chegar à minha conclusão daqui a... Eu falo isso. Você só vai chegar a essa minha conclusão daqui a uns 3 ou 6 meses, depois que você tiver processado isso e ver que você está errada. Mas, assim, tá tudo bem, eu respeito o seu processo. Você é surda, você não vai... Não adianta eu falar, você que tem que chegar nessa conclusão. Aí, então muito fica aí bom. Demorando 200 mil anos pra você chegar à mesma conclusão que eu. Vá. Mas às vezes ela muda de opinião. Às vezes ela cai do cavalo também. Aí Mas a gente tem... As duas fazendo isso agora, Exato. Então, gente de ágina definida, gente, se me lançarem num debate, entendeu? Eu vou morrer lutando. Só que a Fernanda é engraçada, que ela é o seguinte. Você chegou com uma ideia. Sua ideia A. Ela poderia achar que o A é o correto, mas só pelo fato de você ter falado A, ela falou, mas e se for B? Que ela tece uma tese inteira em cima de B só para ser do contra. Entendeu? Eu, infelizmente, faço isso. E aí, eu viro e falo, cara, você tá no seu modo do contra, então tá bom, fica no seu modo do contra. Daqui a pouco você vai chegar à conclusão de que eu estou certa. Não, eu até falo no meio da coisa, eu concordo com você, mas você tá falando de A e você não tá vendo B. Esse que é o problema. Eu falei, foda-se o B, eu tô falando de A, deixa eu falar de A. Não, mas o B, blá, 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 blá. Cara, que saco. Eu faço isso. Que saco. Boa sorte se um dia você resolver discutir comigo, que é um caos. É um caos. Mas, enfim... Outros 61-24 vão me entender, a gente faz Na isso. verdade, vocês das duas uma, ou vocês vão se entender ou vocês vão se matar. Não, cara, eu namorei um tempo muito grande com uma outra pessoa que tinha 61-24, a gente ficava se contrapondo, assim, que era um negócio louco. Looping. Era muito legal. Eu gostava, pelo menos, né? Mas eu acho que eu gostava sozinha. Você gostava sozinha, porque ele tinha plexo solar aberto e você nunca vai saber como ele realmente se Não, sentia. mas eu vi ele fazendo isso com outras pessoas também. E ele era pior, porque às vezes ele entrava numas histórias que, tipo, ele inventava uma parada só pra deixar a outra pessoa desestabilizada. Uma vez... Ninguém merece essas pessoas. Aí, sério. tipo assim, ele tava falando sobre o morcego ser uma ave e a outra pessoa, tipo, era claramente o morcego é um mamífero. E aí a pessoa tava assim, de ágina aberto, tipo, lutando pra tentar coisa. E eu falei, não, cara, para de fazer isso, para de confundir a pessoa. Não me irrita não, por favor, agora exatamente. não. Então, eu já vi acontecendo, é real. Entendeu? Mas ele tinha linha 5, né? Hereticamente. Mas assim, a gente faz isso. Aí pessoas de ágina aberto, às vezes, nessa coisa, tentam provar que tá certo. Fica suando pela bunda. Marta! Esse ser humano é muito gráfico, bicho. Ela é muito gráfica. Eu não precisava dessa imagem. Quem precisa dessa imagem? Ninguém. Ela colocou a imagem na minha cabeça. Você falou isso. Não deu, eu tô vendo a imagem. Eu não precisava dessa imagem. Esse MoçaCast. A gente encerra esse MoçaCast com isso. Se você tem ágina indefinido, Como Carla Sofia Gascon. Mantenha sua cabeça aberta, entendeu? Mantenha... Olha só, a grande sabedoria
está nos centros abertos. Eu vivo dizendo isso. Onde você tem centro aberto, você tem um potencial de sabedoria muito grande, porque você está neutro no assunto. Então você consegue avaliar as coisas de uma forma neutra. Por que o reflector, que é o tipo energético, que tem todos os centros abertos, é o mais sábio? E é o cara ou a mulher, enfim, é a pessoa que tem o papel de avaliar a comunidade e a sociedade. Porque ele está pegando amostras o tempo todo de todas as frequências energias até o ponto que ele solta aquilo tudo e chega num veredito neutro. Um reflector seria um excelente juiz, por exemplo. Literalmente. Entendeu? Porque ele não vai pegar nenhum side ali, ele não tem um processamento fixo dele. Então, a verdadeira sabedoria está nos seus centros abertos. Não olha para sua cabeça aberta e acha que aquilo ali é um problema, que você vê com defeito. Você tem, na verdade, um potencial de intelectualidade muito grande. Enorme. Mas sabe aí quem tinha cabeça aberta? Albert Einstein. Albert Einstein, Freud, Jung, vários intelectuais, várias pessoas do meio acadêmico, premiados, Nobel, essas coisas todas, são cabeça aberta, pessoas que são ditas como inteligentíssimas, e você fica aí se sentindo cocô da sola do sapato de Napoleão porque você não tem certeza de nada. Assume que você não tem certeza, que você nunca vai ter certeza na vida de nada, e flui pela vida sendo incerta, porque a vida de fato é incerta, a gente não sabe nada, a única coisa que sabe é que um dia a gente vai morrer. Todo o resto. Então aceita isso, entendeu? Eu acho que esse que é o lance, às vezes, na hora de dar uma opinião, olha todas as outras coisas contrárias, olha todas as outras possibilidades, entendeu? Pra você poder realmente entender. Tipo, pessoas de cabeça aberta precisam ler o Capital e precisam ler, entendeu? O livro do Adam Smith lá. Vocês precisam ler os 2 livros, saca? Vocês precisam olhar os 2 posicionamentos, vocês precisam ser nutridos e ter acesso a tudo que existe e não ficar presos numa coisa só, entendeu? E esse que é o grande lance. Exato. E com essa a gente se despede. Esse foi. A Marta tacou o microfone na puta que pariu. Isso é um sinal do universo que eu que tenho que encerrar o Se Mostrar Cast. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a chegar a 1000 seguidores até o aniversário da Marta. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ela não consegue. Entendeu? Nem me deixar terminar sem microfone. Tem que falar do e-book. Ok. Aproveita a promoção do e-book, vai ficar 2 semanas, entendeu? O e-book de variáveis tá incrível, sensacional. O link tá na descrição desse vídeo. E a gente vê vocês no próximo MoçaCast. Um abraço.